Olá, meninos, voltei. Então estávamos nas nuvens ardentes. Vocês já sabem que são nuvens de piroclastos, muita cinza, também muitos gases a temperaturas bastante elevadas, que por ser muito densa não vai subir na atmosfera e, portanto, vai percorrer e vai descer o cone vulcânico junto à encosta. Temperaturas muito altas, uma grande velocidade, queima tudo por onde passa, sufoca e asfixia. Agora vamos aos tipos de atividade vulcânica. Nós estudamos essencialmente dois extremos, a atividade efusiva e a atividade explosiva, havendo entre elas um ponto intermédio de erupção, que é a atividade mista, que por acaso, em termos de exemplos que nós temos lido em textos, até tem sido o que temos lido mais. Esqueci-me de dizer uma coisa. O que determina este tipo de atividade é a composição química do magma, o tipo de elementos químicos que ele tem em maior quantidade e a temperatura a que se encontra do magma. Essa temperatura nós vimos no vídeo de atividade experimental com o mel. Nós conseguimos ver que consoante a temperatura mais frio, temperatura ambiente ou mais quente, escorria mais ou escorria menos, não é? Então, a atividade efusiva é aquela que é calma, que se baseia essencialmente na libertação de lavas que fluem, que escorrem com facilidade porque são pouco viscosas. Há pouca libertação de gases e formam-se então repuxos de lava, lagos de lava, rios de lava, torrentes de lava. Como esta lava escorre muito para grandes distâncias da cratera, os cones são tipicamente baixos, largos e com vertentes pouco inclinadas. Na erupção explosiva, temos emissões violentas de piroclastos, muitas cinzas, lapili e bombas vulcânicas. Podem-se formar as nuvens ardentes, que ainda há pouco falei, as agulhas e os domos, que também falei no vídeo anterior, porque a lava é muito viscosa, e os cones são altos, vertentes inclinadas e pouco largos, portanto estreitos, precisamente porque os materiais são projetados a uma distância mais reduzida e ficam acumulados mais próximo da cratera. Na erupção vulcânica mista, há os dois tipos de atividade anterior que vão alternando. Portanto, há alturas em que há emissão de piroclastos e explosões, há alturas em que há emissão de lavas. A duração de cada episódio depende de cada vulcão, não dá para ter uma percepção, uma previsão. E foi o tipo de vulcão que nós mais vimos, como o caso do vulcão dos Capelinhos nos Açores. Ora, neste quadro vocês têm um resumo dos três tipos de atividade. É um quadro mais completo do que aquilo que vocês registraram no vosso caderno diário, com a viscosidade da lava, o teor em gases, teor é a quantidade, ok? Portanto, quantidade de gases, quantidade de água na lava, se forma correntes de lava ou não, piroclastos e como é que é o cone vulcânico. No caderno vocês não têm da atividade mista, nem no vosso livro, no vosso manual, mas aqui tem, se vocês forem ver, ela é sempre moderada, ou seja, é meio caminho entre a efusiva e a explosiva, e em relação aos piroclastos, ela tem os piroclastos lapili, bombas e cinza, tem todos eles, mas depois não tem aqui a formação das nuvens ardentes que existe na explosiva. Caldeira, se vocês se recordarem, nós demos a caldeira logo no início do vulcanismo e vimos que uma caldeira era uma estrutura geológica que resultava do abatimento do cone vulcânico. Portanto, o que tinha que acontecer primeiro era, a seguir a erupções vulcânicas, a câmara magmática esvaziava, fica oca. Como o cone está sobre uma estrutura oca, sobre um buraco, portanto não há sustentação para o peso das rochas todas que constituem o cone, e ele vai acabar por colapsar, vai desmoronar e vai abater, portanto aquelas rochas todas fraturadas vão preencher a caldeira que estava vazia, ficando um rebordo que é uma parte da estrutura do cone vulcânico. Forma-se assim uma depressão côncava que pode ser enchida por água das chuvas e originar lagoas, como existem nos Açores, a Lagoa das Sete Cidades. Ou não, pode simplesmente ficar aquela estrutura côncava, mas não estar cheia de água. Ora, além das erupções que constituem o vulcanismo primário, temos também fenómenos de vulcanismo secundário ou atenuado ou residual, ou seja, fenómenos que mostram que há vulcanismo naquele local, que o vulcão estará adormecido porque há ali emissão de calor e libertação de calor.
E então temos as nascentes termais, e tinha que tocar o telefone agora que eu não vou atender. As nascentes termais, as fumarolas, os geysers, são os três fenómenos que nós estudamos. Ora, em relação às nascentes termais, nós vimos que eram águas aquecidas em profundidade por circular em rochas que estão quentes devido ao calor do vulcão e que recebem uma grande quantidade de sais minerais por isso. Em relação às fumarolas, eram emissões de gases, principalmente dióxido de carbono, no caso das mofetas, ou dióxido de enxofre, sulfureto de enxofre, que originavam as sulfataras, que têm aquele aspecto mais amarelado do enxofre. E os geysers são as emissões de água quente em forma de repuxos de jatos intermitentes, não está sempre a enviar água, que resulta da água em profundidade ganhar pressão ao ser aquecida e depois ela é emitida e sai por orifícios na rocha. Riscos da atividade vulcânica, tudo o que é destruição, mortes, perda de biodiversidade, tudo isso nós sabemos que são desvantagens, mas sabemos também que as populações se continuam a fixar nas proximidades dos vulcões. Então, se isso acontece por algum motivo é. Esse motivo tem a ver com os benefícios da atividade vulcânica. A exploração turística do local, exploração agrícola porque os terrenos são muito mais férteis devido às cinzas vulcânicas, exploração industrial e mineira porque retiram-se muitos materiais provenientes das erupções, como o próprio enxofre, que depois tem aplicações na indústria. Exploração de energia geotérmica, que é uma energia não poluente, uma energia renovável, que permite produzir eletricidade e aquecimento. A exploração científica, o estudo do próprio vulcão e aplicações medicinais na saúde, por exemplo, através das nascentes termais ou das cinzas vulcânicas. Ora, a melhor forma de prevenir é prever que vai acontecer uma erupção e tomar as medidas adequadas em função do risco calculado. E, efetivamente, é possível prever já que vai haver uma erupção vulcânica. Existem cartas ou mapas de risco vulcânico para as várias zonas, de acordo com os episódios vulcânicos anteriores daquele vulcão. Educar e sensibilizar as pessoas para elas saberem como agir corretamente e depois ir estudando e monitorizando os vulcões, recolhendo uma série de dados que dão indicações aos cientistas se ele poderá estar para entrar em erupção ou não. Se chegar à conclusão que sim, as autoridades terão que atuar de forma a minimizar os danos, não é? Então, por exemplo, registando a temperatura nos terrenos junto ao vulcão, vendo se há alterações na inclinação do cone, registando os sismos que vão acontecendo devido ao acumular de pressão no interior do vulcão, monitorizar as águas que estão próximo do vulcão, de ribeiros, rios, lagos, porque elas podem ficar alteradas devido à libertação de gases, nomeadamente acidificadas, recolher lavas, recolher gases e estudar tudo isso para saber se o vulcão está para entrar em erupção. Se estiver, as autoridades de proteção civil têm que simplesmente retirar as populações do local